Bem, eu farei uma análise de um trecho da tragédia Júlio César, de Shakespeare, a partir dos pressupostos teóricos que eu encontrei no livro Ensino de Gramática com Foco no Sentido, coordenado pela professora Vera Menezes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Graças à teoria proposta nesse trabalho, é que eu pude olhar para o texto shakespeariano e estabelecer um critério de interpretação capaz de instrumentalizar quem me ouve agora a partir deste momento, tentar usar os recursos linguísticos que o teatrólogo inglês empregou ali nessa cena. A cena é muito curiosa e é uma cena importante até para ilustrar para estudantes de direito o modo com que se deu o nascimento do direito romano. É uma cena chamada O Fórum, e é interessante que a palavra fórum aqui, ela não significa a edificação na qual correm os processos jurídicos, mas o fórum aqui significa lugar de discussão ou debate propriamente dito. Mas é curioso que o texto já traz determinado emprego vocabular que começa a configurar esses elementos aos quais me referi aqui, com a expressão de que a peça é um flagrante do nascimento do direito romano, embora Shakespeare a tenha escrito no século XVI, né? Bom, então a cena tem como principais protagonistas Brutus e Marco Antônio, dois senadores de Roma. O episódio se dá no ano de 44 a.C., é a cena imediatamente após a morte de César. César foi morto por um motim liderado por Brutus. E é na cena anterior, na cena da morte, que surge aquela frase famosa que todos nós sabemos, né? Até tu, Brutus, filho meu. Porque o César foi morto por uma série de apunhaladas de diferentes senadores de Roma, um dos quais foi Brutus, e o Brutus foi um dos últimos, se não o último, a apunhalar o imperador de Roma. De modo que, nesse momento, né, da última apunhalada, é que surge a frase, até tu, Brutus, filho meu. Depois dessa cena do assassínio de César, o Brutus se vê então obrigado a ir à Praça do Capitólio para ali apresentar as justificativas pelas quais César teria sido morto. Então, o Brutus vai a uma espécie de tribuna que está lá no Capitólio, e lá ele vai dizer para nós que ele fará a defesa de sua causa. Então a cena é marcada pela entrada de Brutus a uma série de cidadãos romanos esperando uma explicação. Quando Brutus chega, ele escuta todos gritando: queremos que nos seja dada uma explicação, dai-nos explicação, dai-nos explicação. Então Brutus chega e diz: então acompanhai-me e escutai, meus amigos. Cássio é um outro senador de Roma. Ide a outra rua e dividi a multidão. Então, obviamente, isso é uma estratégia, não é, que a gente inclusive vê lá no Príncipe de Maquiavel. Quando o Brutus chega e encontra muita gente, ele percebe que o melhor seria dominar aquela plateia a partir da divisão da plateia. Obviamente, quanto mais você divide um povo, mais fácil você consegue dominá-lo, né? Então, o Brutus faz isso. Ordena que Cássio pegue uma parcela e vai explicar a essa parcela qual foi o fato ocorrido,
num outro lugar. Então ele fica, alguns cidadãos logo se põem dispostos a ouvi-lo, e Brutus, quando sobe, diz assim: serão expostas publicamente as razões da morte de César. Sede pacientes até o fim. Então, ele primeiro pede atenção do público, pede paciência, concentração, e depois fala ainda: escutai-me defender a minha causa. Então, essa expressão que a gente usa hoje, né, fulano tem uma causa na justiça, é similar a esse emprego dado pelo Brutus, né? Eu vou apresentar aqui uma causa e espero que vocês creiam nela, nas razões que eu apresentarei. Aí ele diz assim: acreditai-me por minha honra. Então, um dos elementos sobre os quais ele pretende fundamentar todo o discurso que ele construirá agora é nesse pilar subjetivo da honra. Olha, eu sou um homem honrado e é em função do que vocês sabem da minha honra que eu espero que vocês creiam em mim. Então, é um dos fundamentos do argumento de Brutus, né? Creiam em mim, já que eu sou um homem honrado. Ele diz assim: acreditai-me por minha honra e respeitai minha honra, para que possais acreditar-me. Julgai-me com vossa sabedoria e avivai vossos sentidos, para que possais ser melhores juízes. Então ele faz toda uma preparação primeiro, ele conclama aquele povo a ser racional, a ser atento, a ser reflexivo, para que o juízo deles, o veredito deles, não seja injusto, né? São elementos que vão fundamentar o valor do direito que ele pretende defender, né? Então, ele começa a partir daí, já que ele pede ao povo romano lógica, raciocínio crítico para compreendê-lo, ele passa a partir daí a fazer construções frasais absolutamente silogísticas. Vamos lembrar aqui que silogismo é um modo de estruturar o raciocínio, o pensamento, né? Fundado numa relação de causa e consequência. Se isto, então aquilo, logo tal coisa. Quando você estabelece uma espécie de equação, só que estruturada na palavra, para conduzir o raciocínio e levar alguém a acreditar na sua proposição, uma vez que o seu pensamento vem estruturado num eixo aparentemente verdadeiro, né? Então ele fala assim: se houver nesta assembleia algum amigo caro a César, digo-lhe que o afeto de Brutus por César não era menor do que o dele. Então vejam só, olha, se entre vocês houver quem de fato ame César, eu quero que saibam que eu não o amava menos. Eu amo César. Só que, muito mais do que amar a César, eu amo a vocês, povo de Roma. Então, César é meu pai adotivo, eu tenho amor por ele, mas mais do que amar ao meu pai, eu amo Roma, né? E foi pelo amor de Roma que eu matei César. Ele continua assim, então, olha: se então esse amigo perguntar por que Brutus se levantou contra César, esta é minha resposta: não que eu amasse menos César, porém porque amava mais Roma. Então, reparem que ele começa a conduzir as frases para essa estrutura que eu chamei de silogística. Ele continua: preferiríeis que César vivesse e morresseis todos escravos, ou que César morresse e vivesseis todos livres? Notaram? Uma estrutura de causa e consequência. César gostava de mim, eu choro por ele. Então, olha, ele gostava de mim, a consequência do amor que eu recebia dele é agora o meu choro. Ele foi afortunado, ou seja, ele foi um homem bem-sucedido, de sorte,
eu me alegro. Ele foi valente, eu o venero. Notaram? Sempre se isso, então aquilo. Só que agora ele introduz um adversativo, ele introduz um mas. Mas, como foi ambicioso, eu o matei. Notaram? Ele foi um monte de coisas boas. Tudo isso causou em mim uma correspondência igualmente positiva. Mas a partir do momento em que ele foi ambicioso, ele mereceu não mais o meu choro, não mais a minha veneração, não mais a minha alegria, mas o meu assassínio, né? Eu o matei. Como foi ambicioso, eu o matei. E ele continua. Há lágrimas para sua amizade, há júbilo para sua fortuna, honra para seu valor e morte para sua ambição. Vejam, é um raciocínio que, para aquele momento, para aquele contexto, era extremamente persuasivo. E ele agora começa a coroar esse raciocínio. Olha, quem é aqui tão vil que deseje ser escravo? Se existir, que fale, porque eu o ofendi, matando César. Quem é aqui tão estúpido que não queira ser romano? Se existir, que fale, porque eu o ofendi, matando César. Quem é aqui tão baixo que não ame sua pátria? Se existir, que fale, porque eu o ofendi, matando César. Espero uma resposta. Aí todos os romanos presentes gritam, não há, Brutus, não há. Vem o Brutus então com uma premissa conclusiva. Então, não ofendi ninguém. Percebem? Como o raciocínio foi todo sendo conduzido para levar o povo a responder aquilo que ele queria que fosse respondido. Não é? Nada mais fiz com César do que teríeis feito com Brutus. Os motivos da morte dele estão, então, a partir de agora, registrados no Capitólio. A glória que lhe valeram seus méritos não foi diminuída, nem foram exageradas as ofensas que lhe valeram a sua morte. Nesse momento do discurso entra Marco Antônio. Marco Antônio tinha presenciado, ele chegou atrasado na reunião do Senado, na qual o César foi assassinado. Mas ele ali precisou negociar a ida dele junto com Brutus para o Capitólio para fazer essa justificativa. O Brutus faz a justificativa. Quando chega nesse ponto, o Marco Antônio sobe carregando consigo o cadáver de César enrolado em um manto que César teria usado no dia em que ele lutou contra os Nérvios. Bom, então o Brutus, quando vê a chegada do Antônio, ele fala assim, aqui chega o corpo dele, pranteado, chorado por Marco Antônio, que, vejam que frase, gente, ele diz que, sem tomar parte em sua morte, dela auferirá benefício, um lugar na República. É uma frase extremamente maldosa, né? Querendo comprar Marco Antônio, querendo comprar o silêncio do Marco Antônio. Ó, aqui chegou o Marco Antônio. Ele não participou da morte de César, né? Ele disse, o Brutus disse, sem tomar parte em sua morte, então ele não participou. Mas dela ele auferirá benefício, um lugar na República. É o mesmo que dizer, o Marco Antônio, comporte-se aqui no Capitólio, porque você terá no meu comando, você terá um lugar na República. Né? E o Brutus completa essa frase, ele diz assim, quem de vós, ou seja, quem de vós, cidadãos aqui presentes, não conseguirá outro tanto? Ainda uma palavra e partirei. Se matei meu melhor amigo pela felicidade de Roma, estou pronto a usar o meu punhal contra mim, se minha pátria quiser reclamar minha morte. Pronto, nessa hora ele quase encerra o discurso, aí o povo grita, viva Brutus, viva Brutus, viva. E começam a gritar, vamos carregar o Brutus com vivas e aclamações, vamos levá-lo para casa em triunfo. Todo mundo quer já esculpir uma estátua em homenagem a Brutus, quer já fazer todo um ritual para aclamá-lo
para coroá-lo o novo César, não é? Então, é assim que o corpo de César chega, carregado pelo Marco Antônio. O Brutus fala, por fim, o seguinte período: caros compatriotas, deixai-me ir embora sozinho, e em consideração a mim permanecei aqui com Antônio. Honrai o cadáver de César e ouvi a apologia de suas glórias que, com o nosso beneplácito, ou seja, com a nossa permissão, Antônio pronunciará. O que ele quer dizer com isso? Gente, eu estou indo embora, mas o Antônio vai ficar aqui para fazer o funeral de César. Antônio vai fazer a apologia de suas glórias. Antônio vai fazer aqui as exéquias, né? Vai chorar o cadáver dele com vocês, vai orar, enfim, vai, com a minha autorização, honrar aquilo que há de honroso em César. E ele continua: suplico-vos, ninguém deve afastar-se, exceto eu, até que Antônio haja acabado de falar. E sai. Quando ele sai, o Antônio sobe e solta uma frase meio provocativa. Ele diz assim: em consideração a Brutus, tenho uma obrigação para convosco. Quando ele solta essa frase, um cidadão grita lá do meio da massa, grita assim: que disse de Brutus? Aí um outro responde: disse que por consideração a Brutus tem uma obrigação para com todos nós. E um terceiro cidadão grita: seria melhor que ele não falasse mal de Brutus aqui. Então, era disso que o Antônio precisava. Ele precisava verificar a adesão da massa ao discurso do Brutus. E ele acaba de fazer essa verificação. Estão todos solidários com Brutus, né? Aceitaram os argumentos de Brutus. Um outro cidadão grita: sim, não há dúvida, foi uma bênção para nós que Roma se tivesse libertado dele. Bom, grita um monte de coisas assim, e o Marco Antônio sobe e começa a falar, demonstrando toda a habilidade retórica que era típica dos homens de política daquele tempo. Os senadores de Roma, todos nós sabemos, eles eram ilustrados em retórica, não é? Todos eles tinham boas bases de argumentação, de oratória e de retórica. Então Antônio diz assim: amigos, romanos, compatriotas, prestai-me atenção. Estou aqui para sepultar César, não para glorificá-lo. Reparem, sabe aquele elemento barroco de dizer uma coisa com seu contrário? O mal, ele continua, o mal que fazem os homens perdura depois deles. Reparem na frase: o mal que fazem os homens perdura depois deles. Frequentemente, o bem que fizeram é sepultado com os próprios ossos. Notaram? É isso que está acontecendo com César agora, né? O mal que ele produziu está sendo reavivado agora por Brutus. Mas o bem que ele fez está sendo sepultado junto com ele. E o Antônio completa: que assim seja com César. O nobre Brutus, reparem, vocês tinham visto lá atrás que o primeiro elemento evocado por Brutus na abertura do discurso dele foi o elemento honra, o elemento nobreza de caráter, honradez. Eu sou honrado, César foi ambicioso. Eu o matei porque ele foi ambicioso. Então, de um lado, na estrutura argumentativa de Brutus, a honra é dele, a ambição é do César. Ele diminui o César com uma palavra de sentido negativo e faz uma elevação de si mesmo com uma palavra de sentido positivo. Só que nobreza, liberdade, honradez
são palavras de significado subjetivo. E é com isso que o Marco Antônio conta agora para demolir os argumentos de Brutus, porque o Marco Antônio prometeu ir velar o cadáver de César, mas ele quer, obviamente, o poder para si, em tal qual o Brutus quer o poder para si. Então, a pretensão do Marco Antônio é de demolir os argumentos de Brutus, né? E uma das coisas que ele vai usar para a demolição desses argumentos é o elemento ironia. Por isso que ele começou a construção assim, né? Colocando lado a lado esses elementos contrários. O mal que fazem os homens perdura depois deles, frequentemente o bem que fizeram é sepultado com os próprios ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus vos disse que César era ambicioso. Se assim foi, era uma grave falta, e César pagou essa falta gravemente. Pagou como? Com a morte, né? Mas notem que cada nova vez em que ele vier a falar de Brutus como um homem nobre, ele começa a empregar, a imprimir a palavra nobre o sentido da ironia. E vai, em cada vez mais, em cada nova fala, intensificar esse sentido da ironia. Ele fala assim: o nobre Brutus vos disse que César era ambicioso. Se assim foi, era uma grave falta e César a pagou gravemente. Aqui, com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado, como todos os demais são homens honrados, venho falar nos funerais de César. Era meu amigo, leal e justo comigo, mas Brutus disse que era ambicioso e Brutus é um homem muito honrado. Olha, gente, que construção interessante. Ele fala assim: era meu amigo, leal e justo comigo. César era meu amigo, leal e justo comigo. Essa é uma experiência que eu tive com César. Mas Brutus diz que era ambicioso. E Brutus é muito honrado. Olha, quando ele fala assim, Brutus diz, ou Brutus disse que ele era ambicioso, ele está deslocando essa percepção de ambição em relação ao César para o interior de Brutus. Brutus disse. Então, essa é uma percepção dele, subjetiva, que compete a ele. Não quer dizer necessariamente que isso seja uma verdade objetiva. Não, ao contrário, isso é subjetivo. E para demolir essas afirmações subjetivas desse cara que se diz nobre e que chama o César de ambicioso, eu vou agora construir os meus argumentos silogísticos. Ele não foi silogístico com vocês, serei eu agora também. Então, Marco Antônio fala assim: César trouxe muitos escravos para Roma, cujos resgates, cujas prisões encheram os cofres do Estado. Então, notem que é um período com duas frases, né? César trouxe muitos escravos para Roma. Aí vem a consecução dessa ação, ó, cujos resgates encheram os cofres do Estado. Ora, eu posso deduzir uma conclusão disso. Se César trouxe muitos escravos, se os escravos valiam dinheiro e se esse dinheiro encheu os cofres de Roma, não tendo ele praticado corrupção em relação a isso, ele continua: César, neste particular, parecia ambicioso? Notem que é uma estrutura também silogística, também com 3 premissas, uma das quais provoca, através de uma pergunta, a reflexão conclusiva de que ele talvez não fosse ambicioso, né? Aí o Antônio continua: quando os pobres deixavam ouvir suas vozes lastimosas, essa é uma sentença, César derramava lágrimas. Ora, se César derramava lágrimas quando via o povo
chorar, emitir suas vozes lastimosas, esse César era um homem sensível ao problema do povo, então ele talvez não fosse ambicioso. Por quê? Porque o Antônio conclui assim: a ambição deveria ter um coração mais duro. Notaram? Esse cara era um cara sensível, então talvez não fosse tão ambicioso quanto Brutus disse. Aí ele conclui, olha, ele afirma: entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso e Brutus é um homem honrado. Todos vós o vistes nas Lupercais. Aqui agora o Shakespeare está empregando um elemento que fazia parte do cotidiano romano. Ele se refere a uma festividade chamada Lupercal, que acontecia em louvor ao Lupércio, né? E essa festa era popular, todas as pessoas acorriam a ela. E o Shakespeare coloca isso aqui no texto, dizendo assim: 3 vezes em 3 Lupercais consecutivas, eu apresentei a César uma coroa de rei, e 3 vezes ele a recusou. Isto era ambição? Entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso, e sem dúvida alguma, Brutus é um homem honrado. Notaram como que a ironia vai se intensificando e como que as estruturas de causa e consequência são empregadas tal qual Brutus as empregou lá atrás? A grande diferença é que o Brutus estruturou os silogismos dele na relação ambição versus honradez. E esses 2 elementos, como eu já disse, são subjetivos. E o Marco Antônio não está estruturando nada a partir de subjetividade. Ele está estruturando a partir de coisas que aconteceram. Ele diz assim, ó: o César prendeu escravos. Os escravos valiam dinheiro. Isso era informação notória, né? Os prisioneiros de guerra eram escravizados por Roma e aumentavam a força de trabalho e o exército romano. Ou então ele diz assim: eu ofereci a coroa 3 vezes, ele recusou 3 vezes, então ele não quis ser imperador de Roma logo de cara. Se ele não quis é porque ele não era ambicioso. Então o Antônio vai se valer de elementos objetivos, né? Supostamente históricos. O Shakespeare quer fazer a gente crer nisso, né? E que, portanto, há muito mais evidência de que ele não fosse ambicioso do que a de que ele fosse, sim, ambicioso. Então, ele fala assim: não falo para desaprovar o que Brutus disse. É claro que ele está falando para desaprovar o que Brutus disse, é claro, mas ele diz que não, porque ele não sabe ainda se esse argumento aqui vai dar certo, né? Se ele não sabe se vai dar certo, ele tem que ser meio, vou usar uma expressão anacrônica aqui, né? Ele tem que ser meio barroco, ele tem que usar uma linguagem meio obscura até um certo ponto, porque amanhã ele pode dizer: não, eu não disse isso, eu disse o contrário, não é? E na verdade o que dá significado aqui, o que dá sentido aqui para a expressão é o tom, é a inflexão da voz, é a maneira com que ela é falada, né? Não falo para desaprovar o que Brutus disse, mas aqui estou para falar daquilo que conheço. Notaram? O que eu estou dizendo aqui não é uma impressão subjetiva minha, eu estou apresentando elementos objetivos. Todos vós já o amastes, não sem motivo. Que razão vos detém agora para pranteá-lo? Ó inteligência, fugiste para os irracionais, pois os homens perderam o juízo. Notaram como ele é inteligente, como ele é brilhante nesses elementos estruturais do argumento? Aí nessa hora ele chora ou finge que chora e diz assim: desculpai-me, meu coração está ali com César e é preciso esperar até que ele para mim volte. Pronto. Essa é a hora em que ele vai se afastar, ele vai se encostar numa coluna romana, né? Vai ficar lá esfregando os olhos,
em silêncio, escutando a reação do povo, para ver até onde o discurso dele faz sentido. Aí ele escuta um cidadão dizendo: acho que tem muita razão no que está dizendo. E um outro cidadão que diz assim: se considerares devidamente o assunto, cometeram um grande erro com César. Aí um outro grita: não é, cidadãos, temo que um pior do que ele possa substituí-lo. E aí, gente, o mais interessante é que as falas dos cidadãos também começam a ganhar estruturas silogísticas. Vejam lá: notastes as palavras que pronunciou? Não quis aceitar a coroa, portanto, não há dúvida de que não fosse ambicioso. Aí vem um outro cidadão e fala: se isso for exato, alguns terão que pagar caro. Pobre coitado, está com os olhos vermelhos de tanto chorar. Notaram como é que os cidadãos começam a aderir ao novo discurso, né? Porque parece mais veemente, parece mais objetivo, mais persuasivo. E aí agora um cidadão fala: não há ninguém mais nobre em Roma do que Antônio, vamos observá-lo agora, está recomeçando a falar. Aí, o mais interessante é que agora o Marco Antônio começa a dar ao texto mais do que estruturas silogísticas, ele começa a inserir elementos de subjetividade. Agora ele já foi racional, é a hora de começar a ser emocional. Ele já conseguiu a adesão do povo, mas ele quer mais do que adesão, ele quer ação. Ação contrária aos propósitos de Brutus. Então, para conseguir mobilizar a massa como ele quer, ele precisa não só da razão, mas também, sobretudo, da emoção. E uma das coisas que mais garante esses elementos ao texto e à fala é a introdução, é a inserção dos adjetivos, né? Então, Marco Antônio começa a nova fala dele, a segunda fase do discurso dele assim: ainda ontem, a palavra de César podia ser mais forte do que o universo. Agora, ali ele jaz, e ninguém, mesmo que seja o mais miserável possível, não lhe presta uma só homenagem. Então, ele introduziu elementos, né, como força, miserabilidade, né, o César é forte e aqui não há um miserável capaz de homenageá-lo. Vamos lembrar, gente, que existe um cumprimento, né? Aquele cumprimento histórico: salve César, ave César. Os romanos diziam assim: salve César, nós, os que vamos morrer, te saudamos. Então vejam, a grandeza de César era tamanha que as pessoas, os políticos, quem convivia com ele, admitia que ele seria imortalizado, né, pela história. Então, é isso que o Antônio tenta recuperar aqui agora, né? Ó senhores, se estivesse disposto a excitar vossos corações e vossos espíritos para o motim e a cólera, seria injusto com Brutus e com Cássio, os quais, como todos vós sabeis, são homens honrados. Não quero ser injusto com eles, prefiro ser injusto comigo e convosco a ser injusto com homens tão honrados. Então, notem que ele vai inserindo esses elementos novos aí, né? Injustiça, homenagem ao grande César, cólera, motim, são elementos que vão alterando o sentido, vão garantindo uma expressividade, uma emotividade maior ao texto. Eu prefiro ser injusto conosco, comigo, né, e com vocês, com todos nós, do que ser injusto com esses homens tão honrados. Aí ele introduz novo adversativo, ó, mas aqui está. Nessa hora, no teatro shakespeariano, obviamente o ator levantaria as mãos e balançaria um pergaminho, né? Aqui está o pergaminho com o selo de César.
se tem o selo de César, é original, é autêntico. Eu o encontrei no gabinete dele, são as suas últimas vontades. Ouça somente o povo este testamento, embora desculpai meu não pretenda lê-lo. Reparem, ele diz que não quer ler, mas ele sabe que vai despertar, que já despertou a curiosidade do povo. Ele diz, ouça somente o povo, o testamento, e irá beijar as feridas de César morto, mergulhando os lenços em seu sangue sagrado. Mendigará um cabelo de César como relíquia, e quando morrer mencionará esse cabelo, essa relíquia nos seus testamentos para transmiti-lo como preciosa herança para a sua descendência. Então, eu tenho aqui um documento que é autêntico, é original, é o testamento dele. Não é bom que vocês saibam que vocês é que são os herdeiros dele. Quer dizer, vejam só, isso é uma prova documental do altruísmo de César, da bondade de César, negando tudo aquilo que Brutus havia dito sobre ele, né? Então, é claro que o povo vai gritar, né? Queremos ouvir o testamento, lede o Marco Antônio, o testamento, queremos ouvir o testamento de César. Mas o Marco Antônio ainda não quer ler o testamento, porque o testamento é mais um elemento racional, é uma prova documental, né, para o argumento, para a coroação dos argumentos. O que ele quer mesmo ainda é alimentar a emotividade daquele povo. Então ele fala, sede pacientes, amáveis amigos, não devo lê-lo, não é conveniente que saibais o quanto César vos amava. Vós não sois de madeira, não sois de pedra, mas sois homens. Vejam que bonito. Ele faz uma construção frasal que é progressiva, né? Um progressivo ascendente. Não sois de madeira, não sois de pedra, mas sois homens, sois humanos. Ao ouvirdes o testamento de César, ficareis enlouquecidos. Não é bom que saibais que vós sois os herdeiros dele. Se vós o soubesseis, ó, que poderia acontecer? Então, é a provocação. O povo grita, lede, Marco Antônio, queremos ouvi-lo, é preciso que leiais o testamento de César. Aí o Antônio fala, tereis paciência, esperareis um pouco? Fui longe demais contando-vos isto. Temo ser injusto com os homens honrados, cujos punhais feriram César. É o que temo. E nessa hora, os cidadãos já estão gritando, que homens honrados, são traidores. Quer dizer, eles já, embora o Marco Antônio tenha usado a expressão honradez para se referir a Brutus, essa referência tinha uma tal construção irônica que ele conseguiu mostrar através do contrário o quanto Brutus era ambicioso. Brutus sim é que era ambicioso, né? Então ele é pressionado a ler o testamento, mas, gente, ele vai pedir mais uma coisa ao povo. Ele fala assim, olha, antes de ler o testamento, antes de mostrar o documento, eu quero mostrar a pessoa que escreveu o testamento. Eu quero mostrar para vocês primeiro o autor do testamento. É aqui em que verdadeiramente o discurso de Marco Antônio tem a sua segunda parte iniciada. A parte mais efetivamente adjetiva, né, do discurso. Ele começa assim, se tiverdes lágrimas, preparai-vos agora para derramá-las. Todos vós conheceis este manto. Então, imaginem um ator se agachando diante do cadáver. Em vez de mostrar o cadáver, ele arranca o manto que está cobrindo o cadáver e mostra primeiro o manto, né? Todos vós conheceis este manto. Lembro-me da primeira vez em que César o usou. Era uma tarde de verão dentro da tenda, no dia em que venceu os nervios. Vejam que coisa curiosa. Esse César ao qual eu me refiro não era o imperador que ficava encastelado em Roma enquanto os soldados lutavam.
ele acompanhava o exército junto ao acampamento de guerra, né? Ele estava lá no dia em que nós vencemos os Nérvios, como comandante do exército. Então foi com este manto em que ele lutou contra os Nérvios que ele foi assassinado, que ele usava no dia do assassinato. Era uma tarde de verão dentro da tenda, no dia em que venceu os Nérvios. Olhai, por este lugar penetrou o punhal de Cássio. Aí de novo ele vai fazer uma graduação, né? Por este lugar penetrou o punhal de Cássio, primeiro Cássio. Vede que rasgão abriu o invejoso Casca. Aí ele cita um outro senador. Por este, agora é a vez do Brutus, por este o bem-amado Brutus o feriu. E ao retirar o maldito aço, assim que ele tirou o punhal, né? Observai como o sangue se personificou. O sangue de César parece que se lançou atrás dele, atrás de Brutus, atrás do punhal, como se quisesse certificar-se de que era ou não Brutus quem tão desumanamente abria a porta para aquele sangue sair, né? Porque Brutus, como sabeis, era o anjo de César. Julgai, ó deuses, com que ternura César o amava. Esse foi o mais cruel de todos os golpes, pois quando o nobre César viu que ele o feria, a ingratidão, mais poderosa do que os braços dos traidores, venceu-o completamente. Então vejam as expressões, olha. Ele vai dizer assim, ó. Punhal penetrou, maldito aço, rasgão, invejoso Casca, bem-amado Brutus, o buraco, né, o furo, a perfuração, ele chama de porta. Foi Brutus quem então desumanamente abria a porta. Brutus era o anjo de César. Julgai, ó deuses, com que ternura. Então ele vai inserindo esses elementos. Esse foi o mais cruel de todos os golpes. Quando o nobre Brutus viu que ele o feria, a ingratidão, mais poderosa do que os braços dos traidores, venceu completamente. Ele faz toda uma seleção vocabular aqui que intensifica a maldade do ato, que intensifica a crueldade do assassinato, né? Então instalou o poderoso coração o de César, né? E cobrindo o rosto com o manto, o grande César caiu aos pés da estátua de Pompeu, onde o sangue não parava de jorrar. Então você ainda imagina a estátua branca, maquiada, manchada pelo sangue vermelho de César, né? Oh, que queda foi aquela, meus compatriotas, aquela queda, a queda de César. Naquele momento, eu, vós e todos caímos. Estão vendo como ele simboliza na queda de César a queda de todos? Enquanto triunfava sobre nós a traição sangrenta. Triunfo misturado com traição. Não é uma traição qualquer, uma traição sangrenta. Ó, estáis chorando agora e percebo que sentis a marca da piedade. São lágrimas generosas, almas bondosas. Por que chorais? Isso ele falando com o povo. Por que chorais quando só vistes ainda as feridas do manto de César? Vocês estão chorando porque estão vendo só os rasgos no manto? Olhai, aqui está o próprio César, como estáis vendo desfigurado pelos traidores. Então, neste momento, ele eleva o próprio cadáver e mostra todos os rasgões, todos os furos, todas as perfurações dos punhais dos senadores de Roma, né? Aí um vai gritar: ó, lamentável espetáculo! Ó, nobre César! Ó, dia calamitoso! E começam a chorar e a gritar, né? E a pedir vingança. Já começam a querer sair dali para procurar Brutus e matar Brutus. Só que o Marco Antônio não deixa. Então, Marco Antônio revela cada vez mais um poder retórico capaz de fazer dessa massa o que ele quer, efetivamente o que ele quer, né?
Esperai, compatriotas, ele grita. Bons amigos, amáveis amigos, não me deixeis excitar-vos com esta repentina explosão de revolta. Aqueles que consumaram este ato são honrados. Quais eram as queixas secretas que tinham para fazê-lo? Estão vendo a seleção vocabular? Era um segredo, eles não falaram ainda. Por que eles fizeram isso? Ai, é o que ignoro. Eles são sensatos e honrados, e sem dúvida apresentarão a todos vós as razões que possuíam. Não vim aqui, meus amigos, para roubar vossos corações. Não sou orador como Brutus, mas como todos vós sabeis, sou um homem franco e simples que amava meu amigo, e isso sabem perfeitamente bem os que me deram publicamente licença para falar a respeito dele. Notaram como ele vai elaborando cada vez mais a linguagem, né? Não tenho espírito, nem palavras, nem mérito, nem ação, nem eloquência, nem o poder da palavra para excitar o sangue dos homens. Ele cada vez mais tenta negar a própria capacidade retórica. E ele insiste nessa ideia aqui, ó. Falo muito claramente, e só vos digo o que todos vós já conheceis. Estou mostrando as feridas do bondoso César, pobres bocas mudas, e peço-lhes que falem por mim. Notaram que coisa brilhante? É esse o discurso, é esse o paralelo que eu queria fazer entre o discurso do Brutus e o do Marco Antônio, lembrando que essa acuidade para perceber os aspectos estruturais da linguagem, para perceber esses recursos, essa capacidade retórica, essa estruturação silogística, essa escolha vocabular, todo esse tom, todo esse colorido que é construído, esses aspectos linguísticos vocês podem encontrar perfeitamente no livro que eu mencionei como sendo uma referência para análise e interpretações dessa natureza. O foco da gramática no sentido do grupo de pesquisa da professora Vera Menezes. Então eu sugiro que vocês ouçam agora a segunda parte, que é a leitura propriamente completa, de ponta a cabeça, da cena 2, né, intitulada O Fórum, do terceiro ato da tragédia shakespeariana Júlio César, que alguns chamam de drama histórico e não de tragédia, né? Eu quero lembrar aqui que eu não sou ator, né? Sou professor de literatura, e de maneira que a minha leitura é uma leitura, ela não tem o compromisso de um ator, é uma pretensa leitura dramática, mas de qualquer maneira, por mais que ela seja insuficiente ou imatura, ela ajuda a gente a entender, a perceber as nuances de sentido do texto shakespeariano. E claro, o mais importante, ela acaba mostrando para nós que mesmo com o vocabulário contemporâneo, que mesmo não se tratando de uma escrita subjetiva como a da literatura, uma escrita com proposta estética como a da literatura, mas que nós podemos usar os mesmos esqueletos, os mesmos eixos estruturais para produzirmos as nossas dissertações do campo das nossas profissões, né? De modo que é essa reflexão aqui eu chamo a atenção de vocês ouvintes. Obrigado e boa audição da Cena 2, o Fórum de William Shakespeare.